Olá, tudo bem? Eu sou Edmilson Souza e estou aqui para mais um momento de reflexão aqui no canal. Hoje pela manhã eu estive lembrando de um texto da Bíblia que li quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, fazendo aquela oração onde ele sentiu a dor dos pecados da humanidade. Ele estava tão aflito que naquele momento ele sofreu de uma doença chamada hematidrose, que traduzindo é quando você está tão aflito, tão preocupado e os vasos sanguíneos estouram por baixo da pele e você começa a suar gotas de sangue. Há um médico francês que diz que quando uma pessoa chega nesse estado é porque ela está entrando em estado de loucura. E naquele momento o nosso Deus esteve tão aflito que ele se retirou de perto dos seus discípulos e foi para um local mais distante para que ali ele pudesse sozinho fazer aquela oração que mudaria tudo. O que me chama a atenção é que naquele momento, sozinho, ele disse: Padre, Pai, fale comigo, se és possível, passa de mim esse cálice. E de repente ele faz um silêncio e ele mesmo volta atrás e disse: Pai, mas se esse cálice não pode passar de mim sem que eu bebas, cumpra-se em mim a tua vontade. Naquele momento ele estava dizendo que por maior que fosse a aflição que ele teria que passar, ele iria seguir até o final. Jesus não falhou, Jesus não pecou, ele foi adiante para cumprir a vontade de Deus. E mais tarde ele é surpreendido por um grupo de soldados que estão vindo para prendê-lo. E Judas, um dos seus discípulos, estava com ele. E naquela hora, Judas o saudou com um beijo. E Jesus recebe aquele beijo sabendo que seria o último que ele receberia daquele soldado, daquele homem. E logo, os seus algozes o prenderam com violência e tentam levar para um local onde ele seria humilhado e brutalmente assassinado pelos seus algozes. A palavra mostra que Pedro tentou apaziguar a situação, arrancando ou cortando a orelha de um dos policiais, mas não era necessário. Como Deus, ele poderia invocar anjos, pedir para que os seus anjos descessem e o libertassem da mão dos seus algozes. Mas Jesus decidiu ir até o final. E quando ele chegou ali para ser interrogado pelos homens, cheio de dores, porque ele havia passado por uma terrível crise existencial, e quando ele chega diante de Pilatos, quando ele vai chegando diante dos carrascos daquela época, alguém prepara uma coroa de espinhos, com espinhos de aproximadamente 10 centímetros. E eles, depois de tecer aquela coroa de espinhos, eles introduz na cabeça dele com violência. Há que se dizer que aqueles espinhos perfuram o cérebro de nosso Deus. E naquele momento ele também tem hemorragias ali dentro, mas mesmo assim ele se mantém firme no propósito que Deus designou para ele. E ele segue adiante sentindo uma dor infernal. E mais adiante, eles começam a bater, e os chicotes que eles escolheram para bater, na ponta deles haviam pedaços de ossos de ovelha. São tão finos, tão pontiagudos, que na hora que o carrasco batia, aqueles ossos fincavam no corpo, e quando eles puxavam, saíam pedaços de carne, e era possível ver seus órgãos batendo ali dentro, o coração em movimento, era possível ver o sangue jorrando por toda parte, porque eram abertos pedaços do seu corpo. E como se já não bastasse,
ele é levado e fica de pé a noite inteira, esperando para ser interrogado, até que mais tarde Pilatos chega diante dele e pergunta: que acusação é a tua? Por que estás aqui? Quem é você? Jesus calado, não diz nenhuma palavra. E Pilatos disse: olha, tu sabes que eu tenho poder para te soltar e poder para te crucificar. Nesse momento ele quebra o silêncio e diz: nenhum poder tereis tu contra mim se de cima não te fosse dado. Mas agora, aquele que te entregou a mim, maior pecado tem. Naquele momento Pilatos sai dali convencido de que Jesus era inocente. Ele conclama a multidão e faz um apelo dizendo: olha, eu não vejo culpa nesse homem, devemos soltá-lo. E a multidão enraivecida grita: não, ele deve morrer, e que seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, ele não é digno de viver. Naquele momento Pilatos pegou uma bacia e se pôs e começou a lavar as suas mãos, dizendo o seguinte: eu estou inocente do sangue desse justo. Mas me parece que quanto mais ele as lavava, mais ele via a mancha de seus pecados na mão dele. Ainda que Pilatos pegasse todas as águas de todos os rios, de todos os mares, de todos os lagos, de todos os lugares da terra, ainda que as grandes montanhas de gelo do Polo Norte, do Polo Sul se descongelassem, ainda que ele pegasse as águas de todos os lugares do mundo, ainda assim ele não poderia tirar a mancha do pecado que ficou nas suas mãos, porque se ele bem quisesse, ele poderia tirá-lo daquela situação. Pois bem, Jesus é levado para a cruz do Calvário e ali ele é executado no meio de ladrões, e alguém coloca uma inscrição acima da sua cabeça dizendo: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foi considerado a escória da sociedade, foi colocado entre ladrões para que deixassem claro que ele era um impostor, que ele era o falso Messias. E Jesus morre, mas ao morrer, eles não puderam quebrar as suas pernas, ele foi levado para a sua sepultura. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, Jesus se levantou dentre os mortos, e ele faz uma coisa incrível. Ele vai até a praia onde Pedro estava amargurado, porque Pedro havia negado a Cristo. Jesus se importa conosco. Ele foi ali e encontrou Pedro acuado, chorando, se sentindo o pior dos homens. Ele se aproxima de Pedro e fala assim: Pedro, e ele assustado: quem é? E Jesus se identifica: eu sou o Cristo, estou ressuscitado. E Pedro o abraça, e Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? E Pedro responde por 3 vezes, ele fala: eu gosto de você. No original ele disse: eu gosto de você. Na nossa Bíblia, na nossa linguagem, ele fala assim: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas no original não foi bem assim. Ele diz: filho, eu quero o Senhor. E pela última vez Jesus pergunta, e ele chora. Ele diz: Senhor, tu sabes tudo. No fundo, tu sabes que eu te amo. E Jesus o abraça e diz: se você me ama, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. A partir daquele encontro, daquele momento com Deus, Pedro nunca mais foi o mesmo. Tornou-se um dos maiores pregadores que a terra já viu, ganhando mais de 3.000 almas em uma só pregação. É isso que Deus, nosso Senhor, fará com você. Se você realmente se entregar a Ele, dizer: Jesus, eu estou cansado de ser quem eu sou, esse homem bruto, ignorante, essa pessoa que muitas vezes comete erros brutais. Eu quero agora me esvaziar de mim mesmo. Quero que o Senhor venha para mim, faça morada em mim, para que eu seja um homem justo e digno de carregar a presença de Deus comigo. Deus abençoe a sua vida, compartilhe com alguém, é importante. Amém.